Supermercado, o subemprego. Cara, é o terror trabalhar em supermercado. Por quê? Você entra, praticamente você não tem hora pra sair. Eu trabalhei na parte da padaria. Eu era como se fosse ali o padeiro, né? Só que os produtos que eu trabalhava, eles eram congelados. E aí eu entrava mais ou menos 5:30 da manhã. Chegava lá pra abrir a loja, né? Porque quando a loja abria, os pães já tinham que estar prontos, né? Ali quentinho pra quando o cliente chegasse e levasse o pão dele. Então ali eu começava 5:30 da manhã, já colocava os pães no forno. E era aquela correria, não tinha tempo praticamente de nada, nem de viver, tinha tempo nem pra mim. E até as 2 horas da tarde, antes o restante do dia. Era eu e outro padeiro, né? No caso, se ele faltasse, eu tinha que ficar até as 10 horas da noite. Então, muitas vezes eu passava o dia todinho, de 5:30 da manhã até as 10 horas da noite. No final do mês, pra ganhar, sabe quanto? 2.000. Você acredita, pra ganhar 2.000? Ah, e as folgas, final de semana? Da mesma forma. O final de semana só podia folgar um dia, ou sábado ou domingo, só folgava um dia e trabalhava o dia todo. E era isso, não tinha vida. Era trabalhando dessa forma e os abusos e a pressão. Vendia muito, não sei o que, mas não tá bom. Fazia, mas não tá bom. E outra coisa, uma dica que eu quero te dar: cuidado com as amizades que você faz dentro do supermercado, porque é uma pessoa querendo ser mais do que a outra, querendo ganhar cargo em cima de você, querendo ser promovido através de você. E tudo que você faz, tem alguém lhe olhando, tem alguém lhe observando. Mas eu lhe digo uma coisa: se você tiver outra opção, não vá para o supermercado. Aproveite essa outra opção, porque trabalhar no supermercado, você tem que ter sangue no olho. É a mesma coisa da pessoa que fica ali no balcão, que fica ali na frente. Porque você pega cada pessoa, cada cliente chato, cada cliente que só vê o lado dele, não vê o seu lado, abusado, chega, não dá um bom dia, não sabe esperar. Tem uns bonitos que chegam lá, assim que chega, a pessoa chega pra pedir o pão e tal, na parte da padaria, né? Já quer ser atendido, sendo que tem outras pessoas que chegaram primeiro, que assim que abre, lota, né? Aí chega lá o filho da Xuxa: cheguei, me atenda logo. Cara, é por ordem de chegada. E o bostileiro é dessa forma, né? Ele não sabe esperar, quer tudo no seu tempo, quer que seja do jeito dele. E era desse jeito, pessoal. Pense numa luta que ia trabalhar em supermercado. E aí, eu entrava esse horário que eu falei pra você, então passava mais tempo lá do que em casa, então muitas vezes eu ia em casa só dormir. Te juro, sério mesmo. Saía de lá cansado, todo cortado de passar o dia de uniforme quente, só Deus. E aí depois eu saí, né, porque não tinha como continuar nessa vida desse jeito, porque tava muito desgastante. Comecei a fazer outras coisas, comecei a criar conteúdo também pra internet, né, e empreender, trabalhando pra mim mesmo. Porque não tem nada melhor do que você trabalhar pra você mesmo. Assim, né? Quando você pode trabalhar, quando você tem uma coisa que você consegue fazer, quando você consegue empreender, é isso que eu quero falar. Quando você consegue empreender, vender alguma coisa e você consegue sobreviver e pagar suas contas, né? Agora, quando você tem filho, quando você depende somente daquele emprego, então você aguenta muitas coisas por causa da sua família, né? Aquele cara que é pai de família, que sai 5 horas da manhã de casa, passa o dia ali aguentando abuso, que o cara se esforça, o cara dá o máximo. Muitas vezes você se esforça e você pensa: pronto, agora o chefe gostou do meu trabalho, agora eu vou receber um elogio. Pelo contrário, ele vai ali cobrar, ele vai tentar tirar mais ainda de você. Fora esse desgaste emocional, esse desgaste de trabalhar o dia todo, passar o dia ali com pessoas desconhecidas, né, vamos dizer assim. Ainda tinha um chefe, né? E o chefe, ele colocava muita pressão para que conseguíssemos produzir mais. Que a gente fazia bolo, fazia pudim, outros tipos, né? Outras coisas, fazia coisas doces. Então não era só uma coisa. Tinha que saber a validade dos produtos que estavam lá fora. Validade de bolo, validade de coisa de doce. Eram muitas funções que tinha que fazer, não era só a função do pão. E isso tomava muito tempo, porque era só uma pessoa para fazer tudo. E ela tinha que etiquetar, embalar produto, colocar para a área de venda o que foi produzido. Então era uma correria e sem tempo para nada. Chegava ali quando dava mais ou menos umas 11 horas, ia pro almoço, aí tirava 1 hora de almoço, voltava. E aí muitas vezes passava o dia todinho, porque muitas vezes o companheiro faltava. Então, se eu não pegasse um companheiro legal, eu tinha que passar o dia todinho trabalhando dessa forma. Então, pessoal, eu não lhe indico trabalhar em supermercado. Se você tem uma opção de escolher outra coisa para você fazer. E esse supermercado que eu trabalhei, eles estão procurando pessoas para trabalhar e as pessoas não querem trabalhar lá, porque é dessa forma. Muito serviço para uma pessoa só. Muito serviço mesmo. Não é uma coisa tipo assim, é porque a pessoa não quer fazer. Pelo contrário, eles colocam, lhe sobrecarrega de uma forma que você sozinho não consegue dar conta. Você se esforça de uma forma que aí você até consegue dar conta, né? Só que eles vão e aumentam o serviço para você. E muitas vezes aquelas pessoas que são promovidas, nem vale a pena. Por quê? Porque é mais serviço, mais responsabilidade e aumentou o quê? R$ 100 do salário dela. E eu nem vou contar uma coisa pra vocês, na verdade eu vou contar, né? Que a meta da padaria, que a padaria vendia muito, a meta
era quase 100 mil reais. Quase 100 mil reais. Eu tinha que calcular até quantos pães a gente vendia por semana. E se faltasse algum pão, se alguma coisa fosse, algum produto fosse passar da validade, era descontado do nosso salário também. Mas graças a Deus nunca chegou a acontecer do meu, porque sempre tive cuidado quanto a isso, né? E aí, qual o prêmio que a gente ganhava se a gente batesse a meta? Imagina aí, a mesma coisa de você ganhar um bombom, 50 reais. Imagina aí você bater a meta de 100 mil reais vendidos, produzidos, e você ganhar 50 reais ali de promoção. E, cara, isso é tipo assim, é extrair o máximo do trabalhador, explorar o máximo do trabalhador. Então, é isso que você passa dentro de um supermercado, por isso que muitas pessoas não querem. E é o que é de domingo a domingo. Você não tem vida, você não sai com a sua família, você mal vê sua família. E muitas vezes você começa ali. No meu primeiro dia, eu lembro que eu não me deram o uniforme completo, né? Passaram dias pra me dar o uniforme completo. Então, eu ficava com os pés inchados e às vezes tinha que lavar o setor e o sapato enchia d'água. Então, foi um processo assim muito grande, né? Então, hoje, se eu puder escolher outra coisa, eu não escolho trabalhar com supermercado, não. E é um povo fofoqueiro. Pense num povo que gosta de conversa. Você não pode falar com ninguém que você tá namorando, que você tá pegando algum outro funcionário. E aquele... Um fala dos outros. Um fala de cada pessoa, né? Fofoca. E isso não é legal. Não é legal trabalhar em supermercado. E outra coisa que eu vivi foi por empresa elétrica, né? De atendente. Então, chegava muitas pessoas chatas. Não dava nem bom dia. E já vinha logo querer que resolvesse o problema dela. E muitas vezes a gente não tinha culpa, porque a empresa mesmo não conseguia resolver o problema do cliente, né? E a gente que tava atendendo, que levava a culpa. Às vezes a pessoa achava que era porque a gente não queria resolver. Teve uma vez que estava a supervisora. E aí chegou uma cliente muito exaltada, porque o problema dela não tinha sido resolvido e quase dava briga. E também dei graças a Deus quando eu saí daquele emprego. Foi outro processo, né? Então são subempregos que você se esforça muito, ganha pouco, recebe abuso e você é muitas vezes humilhado. Muitas vezes você escuta coisas que você não quer ouvir e você aguenta ali muitas vezes porque você tem família, às vezes você tem filhos, né? Como eu já falei, às vezes você ajuda os seus pais e muitas pessoas aguentam por causa disso. Ganha 2 salários, né? Mas pra você ganhar 2 salários, meu filho, você tem que se esforçar. Esforçar que eu digo praticamente um trabalho escravo, né? Ali que você praticamente não tem vida, vive somente para trabalhar, né? E é algo que lhe consome suas forças, consome suas energias, que você não tem vontade nem de sair. Chega à noite, o que é que você vai fazer? Vou dormir. E mesmo que você queira estudar, fazer alguma outra coisa, é algo tão cansativo que suga suas energias, né? Mas que você tem que se esforçar. Mesmo que você trabalhe com isso, né? Eu sei que é muito difícil, mas eu sempre trabalhando com isso, mas sempre com algo na cabeça. Não, eu preciso sair daqui, eu preciso vencer. Mas no sentido assim, não vou sair daqui, vou ficar desempregado, não. Eu preciso ter um plano de ação. E é isso, você colocar um plano de ação em prática, né? Mesmo que você esteja refém de um emprego desse, você tem que pensar em algo que você goste, né? Algo que uma profissão, ou empreender, algo que vem na sua mente. E fazer, e fazendo até dar certo. E fazendo acontecer. Mas eu tenho só meia horinha. Aproveita aquela meia horinha, aquela 1 horinha do almoço. Vai refletindo. Certo dia eu tava no trabalho, aí tinha alguns jovens, e eles estavam lá. Vamos pra festa, vamos gastar o nosso salário lá, não sei o quê. Gastando com bebida, coisa cara, mulher e não sei o quê. E eu ouvindo aquilo pensando, cara, que coisas fúteis, né? E eu, praticamente mesma idade, e eu pensando, eu preciso investir, eu preciso ter outra fonte de renda. Eu preciso sair daqui, eu preciso viver melhor. Eu preciso investir no meu futuro. Pensando isso, né? Então, muitas vezes, as pessoas reclamam do emprego, mas tá lá, suportando tudo aquilo, pega o dinheiro dela e continua na corrida dos ratos, continua sendo explorada, porque não investe o dinheiro dela, fica sempre naquela mesma vida. E se você chegou até aqui, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, o canal é novo, tá? E me sinto honrado de ter você aqui comigo, tá bom?